As respostas são as mesmas. Ah, não, nós jogamos bem, não sei o quê, no próximo jogo não deu certo agora, no próximo jogo a gente vai conseguir. A torcida do Flamengo mas quer no uma próximo resposta jogo, mais forte. No próximo jogo, o Flamengo não tem mais a vantagem que tinha, só tem um ponto na frente do São Paulo, que é segundo colocado. E o São Paulo E a pressão é grande. no segundo turno, o São Paulo joga com o Flamengo no Morumbi. Exatamente. Se ele fizer valer o mando de jogo, ele deixa o Flamengo 2 pontos atrás. Exatamente. O que o Flamengo devia ter feito ontem, e não fez, e eu concordo com o Paulo Nunes, a maneira passiva com que os jogadores saíram de campo chamou a atenção. E não é possível que um atacante não consiga tirar proveito do Anderson Martins. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Que jogador fraco. Ou fez uma partida ruim, vai, pronto. Mas ele no São Paulo não comprovou o que ele já fez no Vasco, né? Até agora o São Paulo não jogou. Gente, o Vasco, quando ele saiu, ele jogou bem. No Vasco ele jogou bem. No São Paulo ele não consegue jogar. Não consegue jogar. Mas o cara do lado dele jogou, hein? Arboleda jogou por ele e pelo Anderson Martins. Esse cara jogou bem. Mal posicionado, sem tempo de bola, e o seu Guerreiro não conseguiu tirar proveito em nenhum momento do jogo. Em nenhum momento do jogo. Então foi frustrante para a torcida do Flamengo. A exibição, o time não jogou mal? Não jogou. Mas não ganhou. O torcedor não fica naquela de, como nós aqui, analisando, olha, jogou bem, tá bom. O torcedor quer o resultado. Ele chegou lá em quase 60 mil pessoas. Ele quer a liderança. 7 pontos atrás, à frente, olha esse lance aí, Sormani, olha esse lance aí. Olha esse lance aí, Uribe, ó. Dá pra perder um gol desse? Não pode perder um gol desse. Não pode perder um gol desse. E o torcedor sai chateado, e com razão. Porque é uma chance, esse é o gol. O Rodinei acompanhou. Foi o Rodinei, né? Que tá acompanhando o Everton. Acho que é o Rodinei. Não, quem tá acompanhando aí. Não é. O Rodinei É o René. É o René. Exatamente. E três olhando a bola, né? O cruzamento dos 3 ali. Ele cabeceia absolutamente sozinho. À vontade. Absolutamente à vontade. Então, foi frustrante para a torcida do Flamengo. E não comemorou, São Paulo. falou que isso é bobagem. é um agradecimento. Toda vez que ele pegava na bola, os caras vaiavam. Devia ter comemorado. Entendeu? Mas o Everton foi cirúrgico. A cabeçada dele foi cirúrgica. Impressionante. Tirou completamente o Diego Alves de ação e fez o gol. Baita resultado do São Paulo. Tremendo resultado. O time soube jogar contra o Flamengo, se defendeu quando era necessário, foi pra frente quando houve oportunidade. João Rojas é ensaboado, hein? Bom jogador, hein? Ensaboado, hein? Olha, Bom jogador. Tem muita gente criticando o Barbieri porque depois de 50 e lá vai fumaça dias, ele colocou o Hever pra jogar e não manteve a zaga que estava jogando. Tuller e o Léo Duarte. Poderia ter mantido. O Hever é o titular, né? Pois é, mas não estava jogando, estava sem tempo de bola. É um jogador que tem limitações técnicas também. E a outra dupla estava funcionando. O Tuller e o Léo Duarte. E é jovem. São baixos. Mas o São Paulo não tem nenhum gigante lá para você ficar preocupado. Você entendeu? Aquela bola do travessão do primeiro tempo do Flamengo foi a melhor jogada do Flamengo no primeiro tempo. O primeiro tempo foi do São Paulo. A única jogada do Flamengo no primeiro tempo foi a bola no travessão. A única jogada. No segundo tempo, criou algumas possibilidades, perdeu gols, é verdade. Quero dar um abraço no senhor aqui. Muito obrigado. É um grande prazer tê-lo de volta. O senhor sabe da nossa alegria. Eu estava com muita saudade, mas já passou. Saudade nenhuma, você tinha da gente. Mas a gente tem saudade de você todos os dias. E aí, Flavinho? Tudo bem, Pascoal? Tudo bem? Paulinho? Paulinho encontrei ontem na rua ainda, a gente batendo perna. Olha, Cassino... Se você encontrou com ele batendo perna, é sinal que você também estava batendo perna. Estava batendo perna, fim de tarde, a gente estava por aí. Você estava fazendo o quê? Estudando jogos. Trabalhando. Não, era fim de tarde. Era fim de tarde. Deportivo Cali e Bolívar. Nos preparando para o jogo. A gente estava se preparando para esse jogo, conversamos um pouco sobre tática, sobre o que queria acontecer na partida. Flamengo e São Paulo? Eu imagino. Eu percebi essa história dos jogadores do Flamengo um pouco conformados com o resultado, mas não me chamou especialmente a atenção pelo que o Paulinho falou. Tem sido assim, né? Nos últimos tempos, e não só com os jogadores do Flamengo. No último ano a gente reclamava disso. Acho que o jogador de futebol aqui no Brasil, ele não sente muito derrota. Como a passagem desses jogadores pelos clubes é muito transitória, assim, os caras acho que não entendem direito o que significa defender alguns clubes. E no caso do Flamengo, isso é mais patente ainda, né? 60 mil pessoas. A volta do Flamengo ao Campeonato Brasileiro.
líder durante 2 meses praticamente, né? Porque tivemos a paralisação da Copa do Mundo. Jogo para abrir 7 pontos do vice-líder. Aí perde e os caras tratam o resultado como se fosse uma derrota para o Madureira no primeiro turno do Campeonato Carioca. Acho que precisa um pouco mais de grinta, como se fala na Itália. Entender o que está acontecendo. Precisa de mais paquetás no time, né? Precisa de mais paquetás que esse tipo de jogo não é um jogo comum. Esse não é uma derrota comum. Ela precisa ser... Foi. A do travessão foi dele. Ela precisa ser sentida, a derrota, né? Porque se trata com muita naturalidade, a tendência é tratar a próxima com naturalidade também. Então, eu não havia e a liderança atentado demais para isso, mas agora que vocês estão falando, é verdade. Está na hora de começar a sentir um pouco mais. A liderança permanece, mas é um ponto só. Podia ser de 7. 7 pontos, você garante mais 2 rodadas na liderança, 2 ou 3, entendeu? Porque você dá... O Atlético perdeu o Grêmio. Haveria 7 pontos de vantagem segundo colocado. Aí você deixa para os caras que estão atrás a tarefa de num confronto direto ganhar, entendeu? Resolvam o seu problema. O empate num confronto direto passa a ser ruim para o adversário. Então era um jogo muito importante. Agora, o São Paulo também está fazendo o campeonato dele. A gente precisa entender isso, né? O São Paulo está lutando muito. Lutou muito, o fim de jogo foi dramático para o São Paulo, 6, 7 minutos de acréscimo, 7, né, no final das contas. Você viu a vibração do Aguirre depois que o jogo acabou? Não, ele estava ensopado. Isso é vibração. Isso passa para o jogador. Isso passa para o atleta. Isso passa para o atleta. Então o São Paulo, que é um time limitado, que perdeu jogadores nessa janela já, um time em quem não se apostava muita coisa no começo do campeonato, agora parece aí um ponto atrás do Flamengo. Grande resultado do São Paulo mesmo. Eu tô com o Samani, acho que foi o São Paulo sentiu esse jogo. O São Paulo entendeu que era esse jogo. E foi lá e conseguiu a vitória. O São Paulo entendeu perfeitamente. Odiei a camisa nova do São Paulo. O quê? Odiei. Nada, camisa bonita. Não, horrível. Sem a faixa atrás, você vê esses jogadores de costas, eles parecem jogador olha lá, do Corinthians. Parece o Corinthians, tá? Exato. Também acho. A faixa, tudo bem, você não precisa passar no número. Mas interrompe perto do número. Pô, gente, a camisa do São Paulo, a característica maior daquela camisa é transpassar o corpo do atleta com... Então ficou ruim, dá pra mudar ainda. E outra coisa que eu acho que o São Paulo podia fazer também é trocar esse calção preto pelo vermelho, para evitar parecer com o Corinthians. Porque o torcedor de São Paulo, a última coisa que ele quer... Mas nunca jogou de vermelho, eu acho. De calção... Algumas vezes jogou já. Já chegou a jogar. Já chegou a jogar. Então você pega esse calção preto e troca por vermelho, você pega a numeração atrás, você põe vermelho também, deixa um detalhe ou outro ali na camisa, um preto, na meia, em cima, na borda. Você faz ali as 3 tiras da Adidas, em preto também, para ficar o tricolor. Mas eu, se fosse São Paulo, trocaria esse calção. Não dá, porque o São Paulo, de costas assim, parece o Corinthians. Mas o uniforme no minuto do São Paulo é camisa branca, calção preto e meia branca. Não, calção branco. É tudo branco. Tudo branco. É porque agora o cabeça de bagre, se ele joga de cabeça baixa, ele só consegue enxergar até o calção. É a orientação da arbitragem. Eu sei onde vocês vão chegar. Mas essa orientação é por causa de uns cabeças de bagre. Não, por conta da arbitragem, eles olham aqui, vê um calção branco de um time. Meu senhor. Tudo bem, deixa eu terminar. Eles vê o calção branco de um time, o calção branco de outro, eles não sabem que a perna daquele é do Paulo Nunes e a do outro é do Kleber. Eles passam a bola errada. Não, Cacete, e a determinação acontece por causa disso. Não, sim, é por causa de arbitragem. O Palmeiras cansou de jogar contra o Corinthians, os 2 times de meia branca. Antigamente. É porque a qualidade técnica do jogador mudou. Isso aí é para evitar. A orientação é para evitar o maior número de erro de passes, porque hoje um monte de jogador que ganha uma fortuna, um monte de jogador ganha uma fortuna, é cabeça de bagre. O árbitro de futebol não está preocupado com o erro de passe. Ele está preocupado com o que ele tem que marcar. Porque se o jogador... A determinação não foi de arbitragem. Só para explicar para o senhor. Se os 2 jogadores entram na área com meia branca, ele não vai saber identificar se um bateu, quem bateu ou quem... Se for um choque, ele vai definir. Essa determinação não é de arbitragem. Claro que é. Não é só de arbitragem. Tem isso também. Tem também. Tem a questão na televisão. Tem sempre o jogador também. O próprio jogador. Eu me lembro muito bem quando o São Paulo recebia o Santos, ele jogava de calça inteirinho de branco. E o Santos, inteirinho de branco, a exceção da camisa que era listada. Era uma confusão. Era horrível. Você não sabia quem era quem. Agora, eu concordo com você que tem jogos que não há necessidade nenhuma de fazer isso. Não há necessidade nenhuma. Por exemplo, o calção igual. Não dá nada. A meia, eu concordo com o Pascoal. De repente, um lance de dentro da área, travando. Quem bateu em quem? Você tem, por exemplo,
São Paulo e Flamengo. Não há necessidade nenhuma, não há motivo nenhum para o São Paulo ter jogado com o calção branco. Exato. Nenhum motivo. Zero. Mas eu insisto, São Paulino, Conselho do São Paulo, troca esse calção preto que vocês estão parecendo o Corinthians e coloque um calção vermelho. E a faixa atrás, as duas faixas atrás da camisa. As duas faixas atrás da camisa, concordo com o Flavinho também. Mas não deixa o número em cima da faixa, porque senão o narrador não enxerga o número da camisa. Ninguém pode estar achando que nós estamos discutindo bobagem. Gente, isso tem importância para o torcedor, sabia? Claro, eu recebi mensagem hoje. O cara compra a camisa, o cara vai comprar essa camisa. Você que tá vendo aí, custa caríssimo. E aí o cara compra essa camisa, bota o nome dele ali atrás, Zezinho, sei lá o quê, Fabinho, Paulinho, o número preto, e sai na rua, olha ele de costas, acha que torce pro Corinthians, entendeu? Não é? Vou fazer uma pergunta para vocês. A estreia do João Rojas no São Paulo. Deixa eu, não posso analisar o jogo? Você não vai pedir? Ah, não, pensei que o senhor só fez aquele barulho. Não, vocês me irritaram logo de cara. Porque essa questão de uniforme sempre me irrita. Irrita, não. Eu não falei me irrita. Vamos para o vídeo? Vamos começar logo assim? Vamos? Vamos lá. O senhor disse que tá low profile. Imagina, você já vem dando raquetada em todo mundo, cara. Quero falar um pouco sobre o São Paulo Futebol Clube. Esse posicionamento do São Paulo não é por acaso. Posicionamento na tabela, vice-liderança do campeonato. O Ricardo Rocha, em várias entrevistas, inclusive no Jogo Sagrado, aqui no Fogos Esportes, ele chegou e falou assim: o São Paulo está fazendo um trabalho correto e vai chegar longe neste Brasileirão. Não prometeu o título, falou em chegar longe. O São Paulo tem um projeto muito bem elaborado, com a convicção, e essa palavra é muito importante no São Paulo hoje, a convicção na contratação do Diego Aguirre e com a comissão técnica que hoje tem. E o Aguirre vai ficar até o final do ano. Não, um abraço. Tudo bem. Eu estou falando no presente. Ele assume a seleção do ano. Eu estou falando no presente. Mas a primeira coisa, o São Paulo teve, com essa comissão técnica, com essa direção, com o Aguirre, com o Lugano por trás, Raí e Ricardo Rocha, primeiro de tudo, a convicção na contratação do Aguirre. E o São Paulo, tanto a direção quanto a comissão técnica e os jogadores acreditam e muito no Aguirre. E a gente percebeu isso ontem em campo. A organização tática do time do São Paulo, a doação dos jogadores do São Paulo, principalmente dos homens de frente, do Everton por um lado, do Rojas pelo outro lado, fazendo esse vai-vem que parece fácil, se foi ponta. Sim. Não é fácil. Você está na linha de fundo, você cruza uma bola, o zagueiro desvia, o goleiro fica com ela, você tem que voltar para marcar lateral. E lateral na tua época não era cabeça de baile igual hoje, não. Era lateral bom. Você está entendendo? Então, o São Paulo, o que acontece hoje com o São Paulo não é por acaso. O São Paulo perdeu o Marcos Guilherme, não foi por acaso que foi buscar o Rojas. Houve um estudo no departamento do São Paulo para achar um atleta. Você gostou do João Rojas? Gostei muito do futebol dele. Porque eu tinha visto, eu falei até ontem, com a parada da Copa, você pode perguntar onde você viu ele jogar para você elogiar. Hoje na internet você vai, você acompanha jogos antigos. Estava na Argentina. Os clubes hoje têm as suas emissoras de TV, né? Tem a TV São Paulo, como tem a TV Corinthians, TV Palmeiras. Dá para acompanhar parte de treinamento e deu para ver que o cara é do ramo. Aí ontem ainda falei, vamos ver em campo, porque às vezes o cara é rato de treino. Chega no jogo, não faz nada, não. Ele desempenhou muito bem, taticamente e principalmente tecnicamente também, chegando muito bem à área. Jogador liso. Então, só para concluir, o que o São Paulo faz hoje no campeonato não é por acaso, é um projeto muito bem elaborado. Aí vai no que o senhor Mani falou. O Diego Aguirre pode deixar o time no final do ano, o clube no final do ano. Tomara... O contrato dele vai até o final do ano. Exato, porque ele pode ir para a seleção do Uruguai. Tomara que, já agora em julho, Ricardo Rocha, Lugano e Raí estejam analisando o mercado com a própria ajuda do Diego Aguirre para colocar um técnico à altura para esse projeto continuar. Mesmo que não acabe em título, mas que dê uma continuidade nesse projeto do São Paulo, que é muito interessante. O que a gente reclamava, só para a gente pontuar isso aqui, o que a gente reclamava do São Paulo no ano passado, eu especialmente, e do ano retrasado, o time do São Paulo não tinha alma, é o do Flamengo. Isso. Tinha alma. O time do São Paulo ganhava, perdia jogo, empatava, era a mesma coisa. Hoje não, os caras têm sentimento. A gente vê que o time do São Paulo tem sentimento. Quando você vê o treinador sair tão suado quanto o cara que estava dentro de campo, mostra que pelo menos o cara fora de campo está cobrando, exigindo e se movimentando ali. Agora, o João Rojas... O Aguirre sucedeu o Dorival. Dorival. E antes do Dorival...
Antes do Dorival, Rogério. o Rogério Ceni. Ceni. E antes do Rogério Ceni, o argentino que foi para... O Balsa. O Edgardo Balsa, que foi para a seleção da Argentina. Você foi um cara de lado de campo como o João Rojas. Impressionou? Impressionou. E eu ainda falo, não conhecia, mas me impressionou muito pelo fato de ele ser um jogador muito liso, um jogador que não tem medo do 1 para 1, jogador que tem qualidade no chute, tem qualidade no passe e, acima de tudo, joga com a cabeça erguida, Pascoal. Um jogador que tem visão de jogo e volta para ajudar na marcação. Então, acho que o São Paulo conseguiu um grande jogador. Gostei muito do São Paulo também, gostei muito da postura do time. Eu não estava acompanhando. Ele veio de onde esse Rojas? Argentina. Ele é equatoriano. Do Tajeres. E ele estava jogando no Tajeres de Córdoba, da Então, Argentina. isso é descoberta de alguém que está vendo futebol. Jogador de 28 anos, ele não é garoto. Ninguém é. Porque uma coisa é você ir num clube que chega à final, um clube do Equador, um clube pegar da o cara que é Colômbia, destaque que chega à do final time da e Libertadores e contratar a Exato, o destaque do pessoa. time. Outra coisa é você ir no 10º colocado do Campeonato Argentino e pegar um cara que se destaca. Isso é observar. E Pascoal botou a camisa dele do São Paulo num jogo desse contra o Flamengo no Maracanã, não sentiu. Pena que ele saiu machucado, né? Será que ele joga contra... Sentiu um problema muscular. Será que normal ele joga contra o Corinthians? Esse é um outro Já não vai ter o problema. Jusilei. Ele, Jusilei sem machucado. Ele foi expulso. Everton e Sidão. E Sidão. E o Araruna também Araruna convocação. expulso. O Araruna entrou Araruna também. depois o Araruna, que joga de volante, joga de Mas lateral. é que sem o Jusilei, de repente você podia... A ideia é que se o Bruno Pérez estivesse com a documentação em ordem, tudo certinho, era passar o Militão Para volante. para volante e deixar o Bruno Pérez como lateral. Mas não está pronta a documentação? Eu não sei se é documentação, se o jogador ainda precisa de vídeo. Eu acho que é um risco colocar o Bruno e perder. O Bruno pediu 10 dias para poder entrar em forma. Vocês leram hoje? Cristiano Ronaldo treina dois períodos por dia. Dois períodos por conta dele. Porque ele quer se apresentar à Juventus e jogar imediatamente. E jogar imediatamente. Ele disse que na primeira rodada do italiano ele estará pronto. Cara, eu não Bruno consigo Pérez entender estava isso. onde? Estava na Itália. Diga assim, passou os últimos 45 dias Gente, onde? tá negociando com o São Paulo. No resort Tudo bem, na Bahia? férias, precisa descansar. Tudo bem, mas caramba, tudo bem, manter a pelo menos forma. uma vez por dia faz um treino legal, puxado, pra manter a forma, chegar e jogar. Claro, porque senão em qualquer lugar que ele vai voltar, ele vai precisar de 10 dias. Deixa eu perguntar, você fazia isso? Você treinava na férias? Nada. Não, também não. Não treinava nada. Não, mas as treinava férias, nada. foi pré-temporada. Não, mas uma corridinha, não, treinar eu não treinava não, mas uma corridinha até pra você passear para as pessoas. Esse negócio, quando o jogador chega no clube e fala... Não, meu amigo. Ô, professor, as pessoas tinham que me ver, pô, eu gostava de ser visto. Ô, professor, Você tinha eu vou que precisar de uma mostrar. semana para entrar em forma. Vai para grupo, leva 15, 20 dias para poder jogar. Mas E o João Rojas estava treinando regularmente, chegou no São Paulo, continuou treinando, ganhou a condição de titular e jogou normalmente. Eu fiquei com boa impressão dele. Também. Espero que ela se confirme nas próximas rodadas. Jogador que é driblador, tem consciência, sabe fazer o trabalho de marcação. Gostei. Foi a primeira vista, gostei. Foi ele que passou essa bola pro gol do Everton. O Nenê estava atrás. Se o Everton não faz o gol, o Nenê ia fazer. Olha, coisa nova, O Everton é o seguinte, desde que ele chegou ao São Paulo, ele tem 5 gols. Nesse período, alguém tem que ficar. Exatamente. Alguém tem que ficar. Ficou um só. Um só não pode. Não pode. Não pode. Um só não pode. Não é muito porque, pouco. senhor Mani, hoje no futebol, de uma maneira geral, e é uma coisa que aconteceu durante a Copa do Mundo, só uma seleção mudou isso. A seleção do México. Todo mundo dentro da grande área. É muita gente dentro da grande área. Aí o que acontece? O que é que fez o Osório? Tirou 3. A Bélgica também fez isso depois, né? Tirou 3. Aí você obriga a tirar 4 do time adversário. Exatamente. 3 e mais 1 na sobra. Você não vai deixar ninguém de mano a mano num contra-ataque. Você tem que deixar 3 e mais 1 na sobra. Essa é uma tática que foi usada nesses últimos anos no futebol europeu, está sendo aplicada no futebol brasileiro, mas ela já está ultrapassada. Porque os treinadores vocês estão vendo que muita gente... Mas você está dizendo em relação ao escanteio, sofrido pelo México? Não, o México, quando tinha o escanteio contra ele, botava 3 fora, 3 na linha do meio campo. Mas aí ele se engana, velho. Porque se os caras não tirarem, a vantagem deles cabecearem e fazer o gol é grande. O zagueiro tiram a bola do contra-ataque, é 3 contra ninguém. É um risco muito grande. Contra ninguém. Mas é muito difícil, senhor Mano. É muito difícil Ninguém quando aposta você nisso, fica. senhor Mani. Se você ficar com 2, o tradicional é você ter 3. Se você ficar com 3, tem que ter 4. Não, o treinador. O que o Pascoal está falando é outra coisa. Ele está dizendo o seguinte, que como o time que tem a posse de bola
deixa todo mundo, bota todo mundo, deixa 2 aqui, tá? Deixa 2. Ele pega e coloca 8 jogadores dentro da grande área. Se você tirar 3, você vai defender com 5 contra 8. O time adversário... Mas um contra-ataque Sim, mas, ok, é um risco. Mas o posicionamento, o treinamento... Eu não faria isso. O treinamento que se faz, o posicionamento da preleção, dos treinos... Marca um contra um, sobra um. Isso. Se tiver um na frente, tem que ter um sobrando um. Então, se tiver 2... se você tirar 3, ferrou, velho. Pois é, mas aí você tem que tirar 4 defensores. Você tira 4 defensores da área. Você tem que tirar 4 defensores. Você tira 4 defensores da área. Você tira 4 que tá atacando. E tem o cara que tá batendo o escanteio ainda. Não, eu não tiraria. Sim. Eu não tiraria. Você correria porque o risco. A chance, exato. Do mesmo jeito que o Osório corre o risco, eu também correria. Porque o que é mais difícil? Você trafegar num trânsito caótico ou numa avenida aberta? Quanto menos gente tem dentro da área, mais fácil é a movimentação de quem tenta cabecear. Mas se tirar aquela bola, Sormani... Se tirar o contra-ataque... Mas, olha, você tem 2 parados e mais o goleiro. 2 parados e um goleiro. Não, mas 3. depende de quantos estão aqui, né? Tá, e você joga 8 lá dentro da área. Certo. Tá, 8. Se você tira 4... Não, você tira 3. 3. Tá bom, você tirou 3. Você tem 8, o adversário vai estar defendendo com 7. Com 7. Acaba não sendo tão... Não, acaba defendendo com 7. E até porque você se protege, porque hoje a bola parada e o contra-ataque é o que todo mundo treina. Quando esses treinadores... Seu Mani, quando esses treinadores fecham o treino, não é porque vocês vão fazer tática, é jogada, é bola parada, é escanteio, que querem mudar algum jeito para ganhar o jogo. É falta lateral, é falta que já estão jogando hoje em dia. Se bate o lateral lá dentro da área. Então hoje assim, a bola parada define. E principalmente no escanteio, se você tem 3 jogadores velozes na frente, se você não tiver protegido ali atrás, acontece Você isso. tem 3 velozes, você vai defender com 4. Com 4, exatamente. Aí você tira 4 da área. Você tirou, não, você já tinha 2. Já tinha 2, Você tira mais 2. Você tirou 2. Você tirou 2. Tirou 2. Você já tinha 2 ali na sua. 2, exatamente. 4. Certo? Você tirou 4. Você tem que segurar. Certo, mas o goleiro 5. Você vai cabecear com 6. Se você tira 3 aqui, 7. você defende com 8. Na verdade, acaba no... Fica praticamente o mesmo. Praticamente a mesma coisa. O que o treinador quer, na minha visão, é o contra-ataque. E o contra-ataque do escanteio é uma grande possibilidade. É uma grande possibilidade. Por isso que o Osório tirou 3. Na Copa do Mundo, a Bélgica tirou 2. A Bélgica tirava 2. Sempre tirava 2 para frente. O Brasil tomou o segundo gol. Você sabe, vou falar pra você, eu vi muitos treinadores brasileiros ao longo da minha carreira fazerem isso. Eu era atacante, então eu sempre abria, era 2, o Felipão gostava muito de 2. Quando o Euler jogava, era eu e o Euler aberto. Então, e um aqui no rebote. Quando a bola saía, o do rebote era o Alex. Era o cara que tinha que pegar a bola e já meter. Já quebrar. A gente já entrava no facão. Esse é o contra-ataque. Quando você bota 3, já atrapalha. Porque você tira muito espaço. Porque aí você deixa 3 aqui, tem 3 zagueiros. Alguém. Exatamente, porque você tira o espaço do meia que vai meter a bola. Normalmente era o Alex. Então é ideal você deixar os caras abertos e deixar o meio, o cara do rebote. O articulador que mete a bola, sabe meter a bola. E um do rebote que é para poder fazer a jogada. Mas eu acho que hoje em dia todo mundo faz basicamente isso. Exatamente. Uma outra colocação a respeito do Guerreiro. No final do jogo ele partiu para cima do Sidão para pegar a bola. Exatamente, reclamando. Ia lá, jogar. Esse sentiu o jogo. Esse sentiu a derrota. Volto a dizer, se o Flamengo tivesse mais uns 4 jogadores desse naipe... Eu também queria. 5 Paquetá no meu time. Já pensou isso, não? Agora, o São Paulo é candidato depois dessa... Sim. Agora se transforma em candidato ao título? Um ponto só de diferença? Olha, Pascoal... Como disse o senhor Mani, tem a diferença para ser disputada em casa. Eu não tenho o hábito de dizer que... Porque isso a gente fala todo ano, né? Não, você disse na quinta rodada que o Corinthians vai ser mas campeão. assim, a gente tem a tendência aqui no Brasil de valorizar muito o Campeonato Brasileiro pelo equilíbrio. E eu acho que nem todo ano tem esse equilíbrio. Sinceramente, eu não acho que desses anos últimos todos a gente tenha visto um equilíbrio tão grande entre tantos clubes quanto se imagina. Eu acho que esse ano há um grande equilíbrio, porque o Corinthians não é mais o mesmo, e o Corinthians do ano passado foi muito hegemônico, assim, ele trucidou a chance de todo mundo muito no começo do campeonato. A gente tem um Grêmio envolvido com o Libertadores, a gente tem um Palmeiras envolvido com o Libertadores. Desses todos da frente, só o São Paulo tem uma competição e o Campeonato Brasileiro, é onde eu ia chegar. E brasileiro. O São Paulo pode se aproveitar esse ano. Eu não achava que o São Paulo ia chegar em lugar nenhum. Hein? Começou do campeonato, eu fiquei zoando o São Paulo o tempo inteiro.
E era outro treinador também. E fala, imagina, não vai chegar em lugar nenhum e tal, porque acabou o ano, quando foi desclassificar na Copa do Brasil, lembra? Acabou o ano, não vai acontecer mais nada. E não sei, porque o São Paulo pode se valer... Você está revendo o seu conceito, é isso? Mas ainda não, avaliando? mas eu tô pensando ainda. Como eu vou sair de férias, eu vou ter bastante tempo para pensar também. Ainda tem isso, De novo. É uma vez por ano que a gente sai de férias, não é? Outra vez? Segunda vez. Com quem? A Austrália, isso aí eu marco tudo na Austrália. É mesmo? Na Austrália? Na Austrália, não fala com ninguém. Receita aí que eu não Aí, o que eu tava falando? O São Paulo pode se valer do que o Corinthians se valeu no ano passado, que é disputar uma competição só. Mas na Sul-Americana, o próximo adversário de São Paulo é o Colón. A tendência é o São Paulo eliminar. E o adversário do São Paulo, ele passando pelo Colón, na outra fase, que seria a quarta fase, acho que já seria oitavas de final. Oitava de final. É o vencedor do duelo do Júnior Barranquilha e o Lanús. Mas são dois times fracos. A tendência é o São Paulo também tudo bem, passar. mas sejamos, São Paulo vai se dividir. Sejamos honestos. A Sul-Americana, ela não exige menos de qualquer time do que a Libertadores. Inclusive, uma derrota na Sul-Americana, uma não é tão perda, traumático. não é perca não, né? Não, é perda. Uma perda da Sul-Americana, ela não representa um trauma para clube nenhum, ainda. É uma competição importante, é muito legal, mas é claro que todo mundo... um trauma na decisão. Porque não ganha faz tempo, porque não ganha o campeonato internacional faz tempo. O último título internacional que o Flamengo ganhou foi em 81 e tudo. Era um título. Ele ganhou o Mercosul depois, mais pra frente. O Flamengo não. Ganhou contra o Palmeiras. Mercosul, mas que é um campeonato menor. Mas é um campeonato internacional que era hoje, a Mercosul é hoje a Sul-Americana. Mas eu acho que não representa. 99, faz tempo também. Não representa um trauma tão grande. Então, é que assim, chega um momento do ano que se um time precisa optar entre a Libertadores e o Brasileiro, ele acaba optando pela Libertadores. Se ele tiver de optar entre o brasileiro e a Sul-Americana, com chances de ganhar, ele vai no brasileiro. Né? Ele vai no brasileiro, que tem mais peso e tudo. Então, não acho que isso vai atrapalhar muito o São Paulo. Então, o São Paulo, acho que sim, ele pode sonhar. Nesse momento, sim. O Palmeiras perdeu alguns jogadores também, perdeu o Keno, importante, perdeu o Borja. Tá machucado. Eu sei, mas perdeu por um tempão, né? Vai ficar o quê? 6 semanas, mais ou menos? Mês e meio. E o Flamengo perdeu jogadores, o Atlético é um eletrocardiograma, o Grêmio tem mas não é, o Atlético. Boa definição, né? Boa definição. O Atlético Mineiro, de vez em quando faz umas partidas maravilhosas e tudo, e aí ontem... E a reestreia ontem. Atropelado pelo Grêmio. E então eu acho que o São Paulo, com uma certa estabilidade, bem dirigido, contratações boas. O Cueva foi embora, que eu acho que era o cara que fazia mal pro clube, pro time, aquela coisa, o cara tem que ser titular, porque é o cara que tem. Viu o vídeo do Cueva? Você viu o vídeo do torcedor? Não. Não vi. Sensacional. Não vi. O cara tá no avião, ele voltando, o Cueva fala, vamos gravar um negócio aqui, o Cueva. Você tá aqui do lado do Cueva. Beleza, você foi um cagão, chutando aquela bola pra fora. E o Cueva fica assim, ó. Coitado. O cara destruiu ele, uns 10 segundos. Peruano? Mas peruano? Peruano. Voltando, acho que pra Lima, um cara que tava lá em Moscou, entendeu? O cara detonou ele. Enfim, eu acho que o São Paulo está numa maré de alguma tranquilidade. Então acho que o São Paulo pode, mas não pode sonhar com o título. Pode sonhar. Ponto. O senhor já disse que é sério candidato, é isso? Não sério, candidato ao título, não só pelo que eu falei, pela organização tática, pela disposição do jogador. É candidato ao título ou não? Não é sério, é candidato. É engraçado, ele não é sério. É um candidato engraçado. É candidato, é um dos candidatos ao título. Como é que é um candidato que não é sério? Um candidato sério é assim, ó. E o candidato engraçado? É um gênio, cara. Falando sério. Vai, então diga, vai. Não só pela disposição tática, pela disposição dos jogadores também, pela organização tática, mas porque tem jogadores, organização tática, e compraram o técnico, e compraram as ideias do técnico. Compraram as ideias do técnico, porque tem jogadores que decidem. Tem um Diego Souza que na hora H sabe colocar a bola pra dentro. Tem o Nenê, tem o Everton, o cara que decide. O Rolas é um cara que eu não vou falar que decide, mas estreou muito bem. Esses números que o Somani trouxe mostram impressionantes. Como é que o Flamengo deixa o cara desse sair? Exatamente. Eu perguntei isso pro Lomba. Ontem. Perguntei isso pro Lomba, que era o vice-presidente. Ele continua no Flamengo, Lomba? Continua, né? Continua. Como é que vocês deixaram o Everton sair? Ele falou, simples. São Paulo pagou a multa e ele foi embora.
Mas ele queria ir, então, claro. Mas como é que você... Escuta, não, pelo amor de Deus. Não Fica aceite aí, isso. claro. Fica aqui, eu vou te aumentar. Você tá no Rio, é o Flamengo, você tá aqui há tanto tempo. Estamos na Libertadores. O Flamengo aceitaram passivamente o São Paulo chegar com 4 milhões de euros e levar o jogador? É muito pouco. Sabe, é de uma passividade. É muito pouco esforço. É muito pouco esforço. Para o jogador que é da importância que ele tinha no Flamengo. Jogando bem. Sempre titular absoluto no Flamengo. E que eu critiquei em determinado momento, até lembrei, até usei aquela frase que o Flavinho gosta de usar, eu acho espetacular. Quem é o Everton na fila do pão? E cair do cavalo. Ele foi crescendo, e foi um jogador extremamente importante para o Flamengo. Agora, como é que o Flamengo não faz esforço nenhum para segurar esse jogador? Não, pera um pouquinho, Everton. Conversar, Everton. O que você precisa para ficar? O que aconteceu? Tem alguma coisa errada? Tem vazamento no apartamento? O cara de TV a cabo não está funcionando? Exato. Você não tem a senha do Wi-Fi? A gente arruma, o que você está precisando para ficar? Não. O Loma simplesmente mandou essa resposta para mim. O São Paulo pagou a multa e ele foi embora. Isso. Quando paga a multa não tem jeito, né? Não tem jeito se o jogador não for seduzido pelo diretor, pela diretoria, pela direção do clube onde ele está. Pra ele ver que o clube não fez nenhum interesse em que ele continue. Aí ele quer sair mesmo. Mas vai. O cara, nesse caso do Everton, me parece. Ele não comemorou o gol, acho que até por muito respeito ao Flamengo, né? O que mostra E se alguém se esforçasse, ficava, cara. Talvez ele tivesse ficado. O São Paulo perdeu jogadores importantes, sem a relação dos jogadores. Aí vamos ver os cartões dos jogadores importantes. Contra quem é o próximo jogo? Contra o Corinthians. Cartões? Sábado, contra o Corinthians. Quatro cartões. Quatro jogadores estão fora. Por cartão? Não, 2 por cartão. 2 por cartão e 2 por lesões. Não, 3 por cartão. Ou vai o Jean? João. Vai o Jean no gol. Quem é o goleiro? João. Jean. O Jean não joga desde uma partida contra o São Caetano no Campeonato Paulista. Paciência. Tem uma ideia. Vai jogar agora. Tem que jogar. Você quer que ele diga o quê pro técnico? Professor, eu não jogo desde o jogo com o São Caetano. Melhor não me escalar. Melhor não me escalar. Bota outro aí. Dá pra jogar. Vai pra jogar. E goleiro é o que mais treina, né? Fala, goleiro tá fora de ritmo. O que goleiro treina é brincadeira. Fora de ritmo não pode estar. Mas é diferente. Mas é diferente do jogo, né? Tempo de bola. Treina pra chutar. Conversar com o zagueiro, sentar com os num estádio cheio, tem uma diferença. E vai estar lotado no Morumbi. Ele jogou agora. Não, tudo bem. Mas a gente tá cansado de ver história. Ele jogou futebol. A gente tá cansado de ver história de goleiro que estreou numa roubada. No Palmeiras mesmo, Veloso. O Ronaldo no Corinthians contra o Flamengo e tinha zica. O Ronaldo contra o São Paulo pegou pelo Dario Pereira. Mas tem. Pode acontecer, mas tem diferença. Porque isso é que o técnico vai falar pro goleiro. O Diego vai falar, o Diego Aguirre vai falar, Jean, você é o que mais treina aqui. O Diego Aguirre vai chegar e vai falar, vamos lá pro vídeo, vamos pro vídeo é muito bom. O Diego Aguirre vai chegar, vai falar isso pro Jean. Cara, você é o que mais treina aqui. Não é Jean o nome dele. João. Bom, João, cadê? Que isso? Agora o Jusilei vai ser problema. O Everton é o problema. Aí entrou o Paulo Boia. O Paulo Boia que tá treinando. Aliás, não precisa mudar o nome do rapaz, né? O apelido dele é Paulinho Boia. Paulo Boia. Deixa o cara jogar com o nome que ele vem desde a base, né? Vai jogar no São Paulo. Paulo Boia. No lugar de quem você tá falando? No lugar do Everton. Do Everton. Mas o apelido dele é Paulo Boia porque ele tem pneuzinho? Não, é Paulo Boia porque é de criança de moleque, apelido de moleque. Então, chega às vezes um time profissional, aí o treinador fala, poxa, você vai jogar com esse nome de Paulo Boia, vamos botar o nome. Lembra que o Carpegiani queria tirar o dentinho? Era Bruno Bonfim. Era Bruno Bonfim. Não jogou nada. Aí voltou pro dentinho. Não precisa mudar o nome do rapaz não, deixa lá do jeito que tá. Eu acho que... E tem uma coisa, e o São Paulo tem... Ainda na base, bons atacantes. Tem o Brenner, esse Paulo Boia, tem um O Shailon. Shailon é meio. É meio. É um camisa 10 ali, canhoto. Tem o Kaique, que são os jogadores que o São Paulo tem bons jogadores na base ainda para colocar. Aí quando o senhor disse que o São Paulo tem uma estrutura, isso eu concordo com o que você disse. O São Paulo vem com uma estrutura muito legal e está aproveitando melhor a base, inclusive. Eu acho que isso vai ser um ganho para o time do São Paulo. Eu reveliei, viu, Pascoal? Eu reveliei. Ontem eu disse que o Flamengo tinha maiores possibilidades, não viu o São Paulo. Reveliei meu pensamento sobre o São Paulo. Avaliou. Eu acredito no São Paulo agora. Ah, é? Acredito. O jogo que fez fora de casa, com essa pegada que tá o Aguirre,
É um jogador querendo, o jogador se empolga com o treinador assim. O jogador quer mostrar, ele vai junto. Principalmente, ver os adversários. Exatamente, você vê do lado. O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras é uma tiriça, monstro, com o técnico, ninguém dá muita bola pra ele. O torcedor do Palmeiras também torce o nariz e não sei o que e tal. O Grêmio pode ser. O Grêmio continua. Não vamos falar do Grêmio. Porque o Grêmio, vamos falar do Grêmio, né? Vamos falar já. São Paulo joga com o Corinthians contra o Grêmio e contra o Cruzeiro. A pegada é fortíssima. Grêmio e Cruzeiro fora. Mas se faz uma sequência boa aí, imagina. Pega no embalo, aí vai no embalo. Realmente. Já começou fazendo essa sequência. Eu sempre dizia aqui, quando chegou aqui, que eu via melhoras no time do São Paulo. Os caras riam de mim, fizeram chacota, mas eu estava vendo melhor. Ninguém tá melhorando. Agora os caras já estão acreditando. Não distorce essa história, não. Você viu melhor no time do São Paulo com o Dorival. E também com a Guinha também. Todo mundo viu. Claro. Com a Guinha todo mundo viu. Mas aqui os caras faziam uma... São Paulo não chega em lugar nenhum. Tudo bem. Agora os caras já estão achando que o São Paulo vai até ser campeão. Legal. São Paulo tem condições sim de mostrar a sua verdadeira força no Campeonato Brasileiro. Passando para o outro